Livro, O Assassinato de Roger Ackroyd. Autora, Agatha Christie. Capítulo 25. Toda a verdade. Um breve sinal de Poirot fez-me ficar na sala, enquanto os outros saíam. Sentia-me perplexo. Pela primeira vez não conseguia adivinhar o que Poirot visava. De certo modo, a cena anterior pareceu-me uma montagem teatral para o detetive belga se tornar importante, como tanto apreciava. Contudo, nas suas palavras havia uma verdadeira ameaça proferida com inegável sinceridade. Depois de o último convidado ter saído, veio falar comigo. Então, doutor, que pensa de tudo isto? Perguntou calmamente. Não sei que pensar, respondi francamente. Não compreendo por que não expõe ao inspetor Raglan a verdade nua e crua. Poirot acendeu um fino cigarro russo, fumou durante alguns segundos e acabou por responder. Por que não utiliza a sua massa cinzenta? Todas as minhas ações têm um objetivo. O primordial motivo parece-me este: ignora ainda quem seja o culpado, embora esteja certo de que é uma das pessoas que aqui estiveram presentes. A reunião procurava apenas provocar uma confissão. É uma hipótese, considerou Poirot, inteligente mas não verdadeira. Podia também ter por fim obrigado-o a trair-se, tentando eliminá-lo, como fez a Roger Ackroyd. Não, doutor, não sou tão heróico que me transforme em isca de armadilha. Nesse caso, não entendo seu procedimento e creio que se arrisca a deixar fugir o assassino, pondo-o tão claramente de sobreaviso. Já não pode fugir, afirmou Poirot gravemente. Só tem uma saída e essa não poderá conduzi-lo à liberdade. Sabe, portanto, quem foi o assassino? O detetive lançou ao fogo a ponta do cigarro e disse em tom tranquilo. Vai agora acompanhar-me ao longo de todo o percurso dedutivo que até agora fiz sozinho. Para começar, dir-lhe-ei que todos os elementos convergem para uma única pessoa. Para além da divergência paradoxal relativa à circunstância tempo, houve outras duas que despertaram, desde o início, a minha atenção. A primeira foi o telefonema. Se o assassino fosse realmente Rudolph Patton, esse telefonema não faria o menor sentido. Isso levou-me a concluir que não deveria ser ele o seu autor. Podia ter sido realmente obra de um cúmplice, mas essa possibilidade não me entusiasmava e temporariamente apartei essa circunstância para segundo plano. Contudo, pensando no motivo que teria levado o autor do telefonema a efetuá-lo, cheguei à conclusão de que o assassino pretendia que o crime fosse descoberto nessa mesma noite e não na manhã seguinte. Por quê? Porque o assassino, sabendo que cedo ou tarde se descobriria o crime, pretendia que essa descoberta tivesse lugar a uma hora que ele pudesse estar presente, quando a porta do gabinete fosse forçada. Sim, concordei. Como Ackroyd ordenara que não voltassem a incomodá-lo, provavelmente só no dia seguinte dariam pelo seu cadáver. Exatamente. A segunda circunstância surgiu com a poltrona desencostada da parede. O inspetor desprezou este indício capital logo de início, embora repetidamente eu tivesse apontado isso a ele. Confesso que estranhei a sua insistência quanto a essa premissa. O doutor traçou no seu manuscrito uma planta da sala muito bem delineada e exata. Se a tivesse aqui, verificaria que se a poltrona fosse colocada no lugar indicado por Parker, se encontraria em linha reta entre a porta e a janela. Deslocaram a poltrona para que quem entrasse pela porta não pudesse ver qualquer coisa relacionada com a janela? Perguntei. Também pensei nisso ao princípio, mas abandonei essa hipótese porque as costas da poltrona, embora altas, pouco tapavam a janela. Lembrei-me depois que precisamente junto da janela, havia uma mesinha com livros e revistas. Ora, esta sim, ficava absolutamente oculta pelo espaldar da poltrona. Fui portanto levado a supor que sobre essa mesinha estaria algo que o assassino desejava ocultar, algo que não pudera levar consigo após o crime, algo que deveria desaparecer antes que alguém o encontrasse, depois da descoberta do cadáver. Pois bem, antes da chegada da polícia só entraram no gabinete de Ackroyd 4 pessoas, o Dr. Parker, o Major Blunt e Mr. Raymond. Mas Parker foi o elemento entre esses 4, que logo me apontou a deslocação da poltrona. Por esse motivo, concentrei a minha atenção sobre os restantes 3, tanto mais que se o cadáver fosse descoberto de manhã muito cedo, poucas probabilidades teriam para assistir ao arrombamento da porta. Mas que objeto poderia estar sobre a mesinha? Impacientei-me. O doutor ouviu, há pouco, as minhas palavras a respeito da conversa escutada casualmente. Quando me informaram que tinha estado na vila um vendedor de ditafones, pensei num desses aparelhos e admitindo a hipótese de que Mr. Ackroyd adquirira um ditafone. Por que motivo não fora este encontrado? Ora, esse aparelho não é tão minúsculo que uma pessoa possa escondê-lo na algibeira. Se efetivamente houvera um, o assassino precisaria de uma maleta para o retirar do local do crime.
Só não percebo o objetivo do assassino em roubar o ditafone. Porque o doutor, tal como Mr. Raymond, admite que a voz que foi ouvida às 9h30 era a de Mr. Ackroyd, ditando para o aparelho. Mas um ditafone destina-se a repetir uma fala noutra ocasião. Basta girar novamente o cilindro registrador. Nesse caso, o assassino estaria no gabinete, ao mesmo tempo que o ditafone reproduzia a fala de Mr. Ackroyd, não é isso? É possível, mas não devemos excluir ainda outra hipótese, a da adaptação de um pequeno instrumento de relojoaria ao ditafone, de maneira a pô-lo a funcionar depois da saída do assassino. Neste caso, teremos alguém que sabia que a vítima comprará aquele aparelho, alguém que era também destro na manipulação de engenhos mecânicos. Estamos, contudo, no mero campo das deduções, observei sorrindo. Sim, prosseguiu Poirot. Mas quando passamos ao exame das marcas de sapatos no peitoril da janela, deparei com 3 novas hipóteses. Primeira, podiam ser realmente de Rudolph Patton. Segunda, podiam ser de outra pessoa que usasse os mesmos sapatos ou botas de borracha. Ora, os habitantes da vila estavam fora de causa, porque tinham sapatos diferentes de sola, e Charles Kent calçava um par de sapatos que lhe fugiam dos pés, conforme declarou a criada da coroa larga. Terceira, só alguém que procurasse fazer recair a suspeita sobre Rudolph teria usado sapatos com semelhante guarnição de borracha. E conseguiu averiguar isso? Interessei-me. A polícia requisitara ao proprietário do 3 Javalis a entrega de um par de sapatos. Visto este se encontrar cá embaixo para ser engraxado, não pôde ser utilizado nem por Rudolph nem por qualquer outra pessoa. A polícia pensou que ele poderia possuir outro par idêntico e eu obtive essa confirmação. Portanto, esta terceira hipótese implica a necessidade de provar que o assassino utilizara os próprios sapatos de Rudolph, ou utilizara um terceiro par idêntico, ou um par de botas com salto igual de borracha. Induzi sua irmã, Miss Caroline, a investigar esse ponto, realçando o pormenor da cor, para ocultar o motivo da minha pergunta. Ora, o doutor já conhece o resultado dessa investigação. Patton tinha calçado realmente um par de botas. Portanto, o criminoso foi alguém que teve possibilidade de tirar, do 3 Javalis, um par de sapatos de Rudolph Patton. O detetive interrompeu-se para aclarar a garganta, assoou-se e continuou. Mas há ainda outro elemento. O assassino era alguém que teve oportunidade para subtrair o punhal da mesinha vitrina da saleta. Não se esqueça, porém, de que Miss Flora declarou resolutamente que quando examinou a mesinha, o punhal já lá não estava. De novo, Poirot fez uma pausa. Recapitulando, prosseguiu. Trata-se de um indivíduo que esteve, naquele dia, no 3 Javalis, que conhecia bem Ackroyd, a ponto de saber que este adquirira um ditafone, que tinha certa prática de engenhos mecânicos, que teve a oportunidade de tirar o punhal da mesinha antes de Miss Flora chegar, que levava consigo uma maleta para transportar o ditafone e, finalmente, que pôde permanecer alguns minutos sozinho no gabinete após a descoberta do crime, enquanto Parker telefonava à polícia. Em outras palavras, o Dr. Shepard. Capítulo 26. E nada mais do que a verdade. Durante 2 minutos reinou um silêncio de morte. Depois comecei a rir. O senhor está louco, exclamei. Calmamente, Poirot replicou. Não estou louco. O que me atraiu a atenção para ti foi um fator mínimo. Os tempos, embora com poucas diferenças, não se ajustavam. Todos admitiram que, para percorrer a distância entre a estrada e a vila, se gastavam 5 minutos, menos até utilizando o atalho. Ora, o doutor, segundo disse Parker confirmou, saiu da vila às 9h-10, mas declarou que atingira o portão da estrada às 9 horas. Com a noite gélida e imprópria para passeios, como se explica? Que levasse o dobro do tempo do trajeto. E em 5 minutos faz-se muita coisa. Isso nada prova, sublinhei. Poirot prosseguiu indiferente à minha objeção. Quanto ao fato de a janela do gabinete estar fechada, sabemos apenas pelas suas declarações. Suponhamos agora que estava aberta. Naqueles 10 minutos, o doutor teria a oportunidade de correr em volta da vila, mudar de sapatos, entrar no gabinete pela janela, matar Ackroyd e sair pelo portão. Contudo, considerando que Ackroyd estava muito nervoso nessa noite, tê-lo-ia de certo ouvido galgar o peitoril da janela. Portanto, admiti nova hipótese, o doutor matou-o antes de sair, quando estava atrás dele, saiu pela porta principal, correu para o quiosque, tirou da maleta de médico os sapatos de Rudolph, calçou-os, passou sobre a lama e entrou no gabinete, saltando a janela em cujo peitoril deixou as marcas dos saltos enlameados. Então fechou a porta pelo lado de dentro, tornou a sair pela janela, voltou ao quiosque para
descalçar os sapatos e saiu pelo portão. Eu próprio reconstituí toda essa cena no outro dia, enquanto o doutor falava com Miss Ackroyd, e levei precisamente 10 minutos. Em seguida, o doutor foi para casa confiado no seu álibi perfeito, visto que ajustara o ditafone. Para as 9h30. Meu caro Poirot, disse, vejo que meditou demais sobre este caso e a sua massa cinzenta deteriorou-se. Que diabo tinha eu a ganhar com a morte de Ackroyd? A impunidade, retorquiu o belga. Era o doutor quem exercia chantagem sobre Miss Ferrars. Fora o doutor quem tratara de seu marido e o único que poderia saber a verdade sobre a sua morte. De resto, lembre-se de que quando falou comigo pela primeira vez, no jardim, disse ter recebido uma herança. Investiguei o fato e verifiquei que isso não passava de uma justificação evidentemente falsa, apenas destinada a explicar a posse das 20.000 libras de Miss Ferrars. Perdeu-as em infelizes especulações de bolsa, pelo que começou a forçar exageradamente as possibilidades de extorsão da sua vítima. Esta resolveu, para surpresa sua, tomar a decisão que conhecemos. Se Ackroyd tivesse conhecimento da verdade, não teria misericórdia e o doutor ficaria arruinado para sempre. E o telefonema? Inquiri, tentando ainda manter o riso de desdenhosa superioridade perante as declarações de um doido. Confesso que me desnorteou a confirmação de que esse telefonema partirá efetivamente da estação de King's Abbot. Foi o seu truque magistral, doutor. Para poder voltar a Ferne, ser o primeiro a descobrir o cadáver e conseguir retirar o ditafone, o doutor precisava de um pretexto sólido, base fundamental do seu álibi. Tudo isso é um disparate, critiquei. Não me dirá como pude fazer esse telefonema? Quando me debrucei sobre a identidade dos seus pacientes, confesso que me interessei demasiadamente pela consulta de Miss Russell. Só depois me lembrei de que entre eles figurava o criado de um transatlântico americano. Ora, este transatlântico estava fundeado em Liverpool. Localizei o homem e enviei um telegrama para o navio, o Orion, recebendo pouco depois esta resposta. Poirot estendeu-me o telegrama que dizia: exato. O Dr. Shepard pediu que deixasse um bilhete na casa de um doente. Devia telefonar da estação, comunicando a resposta, e transmiti a ele que não havia resposta nenhuma. A sua ideia, doutor, continuou Poirot, era genial, tanto mais que sua irmã estava presente quando atendeu o telefonema. Mas quanto ao teor da informação, só tínhamos a sua versão, doutor. Concordo que essa teoria é realmente muito interessante, apreciei bocejando. Pena é que esteja muito longe da realidade. Não se esqueça de que afirmei comunicar a verdade ao inspetor Raglan. Contudo, por atenção à sua irmã, estou disposto a dar-lhe uma saída, como, por exemplo, uma dose excessiva de narcóticos. Compreenda-me, doutor. Rudolph Patton tem de ficar livre de qualquer suspeita. Proponho-lhe, pois, que termine o seu interessante manuscrito, mas, desta vez, abandonando as habituais reticências. Nada mais tem a dizer-me? Perguntei, levantando-me. Apenas uma recomendação. Não tente eliminar-me, como fez ao seu amigo Roger Ackroyd. Com Hercule Poirot não dá resultado, compreende? Tomei as minhas precauções. Meu caro Poirot, repliquei sorrindo. Sou o que sou, mas de maneira alguma sou um imbecil. Agradeço-lhe esta noitada extremamente interessante e instrutiva. Agora, se me permite, tenho de retirar-me. Poirot levantou-se também e curvou-se cortesmente, como sempre, enquanto eu saía da sala. Capítulo 27. Apologia. 5h da manhã. Estou cansado, mas terminei a tarefa. Dói-me o braço de tanto escrever. Estranho epílogo o do meu manuscrito. Pensava publicá-lo qualquer dia, como narrativa de um vexame de Poirot. Mas os homens põem e Deus dispõe. Quando vi Rudolph Patton e Mr. Ferrars a conversarem com as cabeças juntas, profundamente absorvidos no que diziam, tive o pressentimento da iminente catástrofe. Receei que a viúva lhe tivesse confiado o seu segredo. Não era o caso. Eu estava enganado, mas a ideia não me saía da cabeça, mesmo depois de ter entrado com Ackroyd no gabinete, e enquanto ele me contava a verdade. Pobre Ackroyd, sob o ponto de vista psicológico, o seu nervosismo naquela noite era bastante plausível. Pressentia a aproximação do perigo, embora não tivesse a menor suspeita a meu respeito. Só pensei no punhal, mais tarde. Levará comigo um bisturi facilmente manejável. Mas ao ver na mesinha a arma tunisina compreendi que seria um instrumento mais adequado a afastar as suspeitas da minha pessoa, distribuindo-as por qualquer indivíduo que tivesse acesso à sala. A verdade é que pensei que Ackroyd se achava excitado por Mr. Ferrars se lhe ter confessado. Após a morte desta, pensei eliminar Ackroyd, atribuindo a culpa a Rudolph Patton.
Dias antes, Ackroyd adquirira um ditafone, com que queria surpreender Raymond, mas por inexperiência avariou pouco depois. Induziu a confiar-me, em vez de devolvê-lo ao vendedor. Convenci-o de que repararia facilmente o aparelho. Sinto-me orgulhoso com as minhas qualidades de escritor. Que poderia haver de mais exato e cuidadoso do que os seguintes períodos? A carta foi entregue às 9h-20. Eram exatamente 9h-10, quando deixei, sem que a tivesse lido. Se neste texto tivesse colocado uma série de pontos, o leitor perguntaria, espontaneamente, que teria acontecido naqueles fatais 10 minutos. Agi com absoluta perfeição. O ditafone estava sobre a mesa, perto da janela, pronto a funcionar às 9h30 em ponto. O mecanismo de relógio que lhe adaptei funcionou corretamente. A poltrona, deslocada do seu lugar habitual, ocultava-o por completo. Confesso que não esperava que Parker notasse a deslocação da poltrona. Pensei que ficaria tão transtornado com a macabra descoberta que não repararia em tão insignificante pormenor. Não contei com o olhar experimentado de um mordomo de raça. Se ao menos tivesse sabido antes que Flora iria declarar ter visto o tio ainda com vida às 10h-15. Esta sua atitude deixou-me perplexo. O meu maior receio foi sempre a perspicácia de minha irmã Caroline. Talvez nunca venha a saber a verdade. Poirot insinuou haver uma escapatória. Posso confiar nele. Saberá ajustar as coisas com Raglan. Não me agradaria que Caroline viesse a saber o que realmente se passou. Sei que me quer bem e tem o seu orgulho. Se o soubesse, ficaria destroçada. Assim a minha morte entristecê-la-á, mas a tristeza passa como qualquer dor. Quando tiver finalizado este manuscrito, metê-lo-ei num sobrescrito, dirigido a Poirot. Depois, que acontecerá? Veronal? Seria uma espécie de ironia. Não que eu abandone qualquer responsabilidade pela morte de Mr. Ferrars, mas sofreu a consequência direta do seu crime. Não sinto piedade por ela. Nem por mim. Portanto, Veronal. Teria sido contudo bem melhor que Hercule Poirot não se tivesse aposentado, nem vindo justamente para aqui cultivar as suas abóboras. Fim. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.